com a palavra o doutor Alenilton, que nos dá um prazer da sua presença e da sua palavra. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alenilton, eu sou pardo, 1,74 de altura, cabelos castanhos escuros, curto. Estou aqui trajando um casaco preto, calça preta e uma camisa branca, listrada. Nós estamos aqui no auditório da Defensoria Pública. Estamos ao fundo, atrás de nós, uma televisão de LED, onde está escrito Profissionais de Relações Públicas em Ação, campanha Além das Rampas pela Acessibilidade Atitudinal. Melhor relacionamento com as pessoas com deficiências nas empresas, clínicas e repartições. Estou aqui posicionado quase ao centro, à minha direita, à esquerda ali da câmera. Aqui, ao fundo, à direita, as bandeiras da Defensoria do Brasil e do Maranhão. Atualmente estou como coordenador, sou promotor de justiça, atualmente como coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos das Pessoas Idosas, das Pessoas com Deficiência, do Ministério Público do Estado do Maranhão. E, em nome do Ministério Público do Estado do Maranhão, gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes, agradecer ao professor Elias Azulay, doutor Elias, pela oportunidade, e gostaria apenas de fazer algumas breves considerações. E aí, em torno de 5 minutos, 10 minutos. E dizer que nós já caminhamos um pouco em matéria de acessibilidade. É interessante nós buscarmos na história, e isso eu entendo que é muito importante, porque, de qualquer maneira, nós temos aqui uma referência, que é professor Elias, doutor Elias, na profissão das relações públicas, e que lida diretamente com os meios de comunicação. Não é? É importante isso, a gente repisar isso, que os profissionais das relações públicas eles têm uma função importante e fundamental na sociedade, e que está relacionada à questão da comunicação. Nós já passamos, historicamente, por períodos bastante difíceis para as pessoas com deficiência. No passado não muito distante, pessoas com deficiência eram consideradas como pessoas amaldiçoadas, pessoas que tinham algum tipo, ou carregavam algum tipo de agouro ou mal, ou algum tipo de condenação ou maldição, de maneira que eram completamente, não apenas excluídas da sociedade, como elas eram perseguidas também, né? Eram pessoas que eram perseguidas. E o que demonstra, já de antemão, que, historicamente, a sociedade, a humanidade, ela nunca teve assim, nunca lidou bem com a diferença. Aquilo que é diferente, né, a pessoa que tem alguma diferença, sempre foi considerado como alguém não desejável, como alguém que não deveria estar participando do convívio social, ainda que se tratasse de uma condição que poderia afetar qualquer ser humano, mas isso não era visto aos olhos da sociedade como algo desejado. As perseguições pararam, mas isso ficou entranhado na cultura de maneira que, mesmo que tenhamos avançado um pouco, no sentido de que pessoas com deficiência não fossem mais perseguidas e mortas como hereges ou endemoniados ou portadores de algum mal espiritual, mas a sociedade ainda manteve muitas barreiras. E essa é uma palavra que tem que ser destacada hoje, na temática do projeto Além das Rampas. A sociedade ela caminhou um pouco, mas ela manteve as barreiras, de maneira que a visão que prevaleceu ainda no século XX foi uma visão de estigmatização, de separação, foi uma visão de manter, de fato, pessoas com deficiência fora de determinados espaços, né? Passou-se a não considerar como pessoas passíveis de morrerem por conta de algum tipo de agouro ou mal, mas as barreiras permaneceram e elas continuaram afastadas desses espaços. Mas aí nós caminhamos, e com os movimentos que aconteceram no final da década de 80, início da década de 90, falando sobre ações afirmativas, que passaram a considerar que o conceito não apenas
formal de igualdade, porque isso a Constituição tem, outras constituições tinham, de dizer que todos são iguais perante a lei, mas dizer que todos são iguais perante a lei, mas também de reconhecer que o conceito de igualdade material ele vai para muito além da formalidade, porque o conceito formal de igualdade ele parte do pressuposto de que todos materialmente são iguais perante a lei, e isso não acontece, porque nós somos diferentes. E o conceito material de igualdade, ele reconhece que existem diferenças e essas diferenças precisam ser reconhecidas e precisam ser devidamente trabalhadas pelo poder público. Daí as ações afirmativas. Então, houve uma preocupação no início de que houvesse uma integração, mas o próprio conceito de integração, ele carrega ainda, e talvez pela própria necessidade de evolução dos conceitos, aquele elemento de que é alguém estranho que está tentando adentrar um espaço entre os iguais. Ou seja, não se trata de iguais, se trata de alguém diferente que está tentando adentrar o grupo dos iguais. Mas nós não ficamos. Que bom que nós caminhamos também nisso, né? Nesse conceito de integração, mas hoje se fala em conceito de inclusão. Inclusão é muito mais do que integração. Inclusão quer dizer que não são pessoas de fora tentando adentrar o espaço, são pessoas de dentro que querem ver devidamente reconhecidos os seus direitos fundamentais, os seus direitos constitucionais, que são garantidos não só pela Constituição Federal Brasileira, como também por decretos internacionais. Então, eu queria começar a minha fala apenas pontuando que nós estamos aqui falando sobre acessibilidade atitudinal, e isso não é de forma alguma, um privilégio, um favor que se concede às pessoas com deficiência. É, antes de tudo, o reconhecimento de uma condição humana e que, devido a isso mesmo, ela precisa ser devidamente respeitada e o Estado precisa adotar, no que diz respeito a políticas públicas, recursos, esforços para que tais direitos sejam devidamente assegurados e cumpridos, não no papel, mas na prática. Então, mas aí, como eu estava falando, e aqui mais 5 minutinhos eu encerro, nós estamos lidando com algo que não é só papel, não é só material, mas algo que vem do humano. Barreiras que foram construídas historicamente e que estão na cultura de um povo, do povo, e que se manifestam através do preconceito, através do capacitismo, através das concepções erradas de não reconhecer a pessoa como deficiência enquanto uma condição humana, mas que nós precisamos trabalhar exatamente nesse ponto, que é um ponto mais dificultoso. Essa semana eu estive dando uma palestra na Abras falando sobre o Setembro Amarelo, saúde mental, e também tocando na questão do idadismo, do etarismo e do ageísmo. E eu disse uma coisa lá que eu gostaria de dizer hoje. Quando nós falamos em encontro, falando sobre direito das pessoas idosas, eu disse lá, nós sempre pensamos em reunir pessoas idosas. Mas aí, quando nós falamos de idadismo, de preconceito contra o idoso, preconceito contra o velho, velhofobia, quais são os espaços que nós estamos acessando, culturalmente falando? Apenas fazendo palestras para pessoas idosas. Isso não vai mudar a sociedade, isso não vai mudar a cultura da sociedade. E aí eu fiz a sugestão, eu disse, olha, nós que somos do movimento, da Renata, do Dr. Cosmo aqui também faz parte do movimento, se nós queremos ver uma sociedade diferente daqui a alguns anos, precisamos estar, sabe onde? Nas escolas do ensino fundamental, nas escolas do ensino médio, ensinando para os alunos lá, para as crianças e adolescentes, a cultura da inclusão, a cultura do respeito. Porque só assim nós vamos conseguir ter uma sociedade diferente daqui a alguns anos. A mesma coisa eu digo. Se nós queremos respeito efetivo ao direito das pessoas com deficiência, se nós queremos o respeito às diferenças, se nós queremos o respeito à inclusão social, à acessibilidade, nós precisamos pensar em campanhas, em movimentos que adentrem a esses espaços. Nós precisamos educar, ajudar, colaborar, contribuir de alguma maneira que as próximas gerações sejam educadas nessa cultura do respeito às diferenças, nessa cultura do respeito aos direitos fundamentais, essa cultura de respeito aos direitos humanos. Eu digo isso assim com muita tranquilidade no meu coração, porque
Nós tivemos aqui algumas atividades, alguns eventos, reuniões, falando, por exemplo, sobre acessibilidade nas construções. Tivemos semana passada uma reunião com o Conselho Regional de Engenharia, com o Conselho de Arquitetura, com a Secretaria da Prefeitura Municipal de São Luís e também com o Clube de Engenharia. E uma coisa ficou muito claro lá, quando os debates começaram na reunião, como ainda existe uma resistência em se garantir acessibilidade. E eu me lembro que até estava comentando com Dalva mais cedo, aqui nossa representante do Conselho Estadual de Direitos, aqui nossa vice-presidente, eu estava até comentando com a Dalva ainda há pouco, que havia pessoas do movimento que estavam lá, o Dilson e o Wilson. O Dilson fez uma observação. Ele disse assim, olha, eu estou impressionado vendo os debates, uns cobrando acessibilidade, os outros apresentando justificativa, atrás de justificativa, para não garantir acessibilidade. Ele disse assim, olha, eu fico triste, porque eu vejo aqui que nós não estamos caminhando na mesma direção. Você está entendendo? Então, quando nós falamos, inclusive, para profissionais da área da comunicação, isso tem que ficar muito claro. A acessibilidade não pode ser apenas um discurso. Ela não pode ser apenas uma narrativa. Ela não pode ser algo que apenas comparece nas falas como uma maneira de se projetar um marketing social positivo nas redes sociais. Não. A acessibilidade ela precisa ser vivida na prática. E a observação que ele estava fazendo é que formalmente se diz que se garante a acessibilidade, mas na prática a verdade é que ainda há muita resistência da parte dos órgãos públicos, dos poderes públicos, em garantir esse direito fundamental. Então, falar sobre acessibilidade atitudinal é ir de encontro exatamente a isso. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que determinou aos ministérios públicos estaduais a criação de núcleos de acessibilidade. E é interessante porque essa resolução, e aqui eu já estou encerrando a minha fala, até pedindo desculpas por ter me alongado um pouco, ela trabalha basicamente 4 eixos na acessibilidade. Acessibilidade arquitetônica, que precisa ser garantido, porque barreiras físicas existem, elas precisam ser devidamente tratadas, precisam ser devidamente superadas. E a reunião que nós tivemos semana passada foi para tratar exatamente disso, de barreiras arquitetônicas, como cobrando efetivamente o controle pela prefeitura, pelo órgão, pela secretaria responsável por aprovar esses projetos de reforma e também de construção, de acompanhar a execução e depois, na conclusão, liberar o habites, que era uma preocupação nossa. Internamente, no Ministério Público, preciso dizer isso, o nosso núcleo fez o levantamento da acessibilidade arquitetônica de todos os nossos prédios daqui de São Luís, e existem inadequações, existem. Mas o trabalho hoje do núcleo é que essas adequações e aquilo que foi encontrado irregular dentro dos nossos espaços seja devidamente tratado. Por quê? Porque se nós queremos cobrar acessibilidade, nós temos que garantir a acessibilidade. Precisamos garantir a acessibilidade arquitetônica, que é o primeiro eixo. Mas a resolução também trata da acessibilidade, como a doutora Marcela falou ainda há pouco, da comunicação, comunicacional. Nossos portais, nosso marketing, nossos portais de internet, intranet, nossas matérias que são aí publicadas diariamente, nossa comunicação precisa ser uma comunicação inclusiva. Precisa ser uma comunicação inclusiva. E quando eu estou falando de comunicação inclusiva, eu falo, inclusive, e isso é importante, doutor Cosmo, destacar, dos significantes, das palavras que são utilizadas. Nós não podemos adotar na nossa comunicação uma comunicação excludente, uma comunicação inacessível. Então, as normas de acessibilidade têm que estar presentes em tudo, inclusive nas palavras que nós escolhemos, na maneira como nós nos dirigimos ao público, de maneira que elas não reforcem nenhum estereótipo, nenhum estigma, mas, pelo contrário, mostrem que há uma efetiva preocupação de se produzir essa chamada cultura da inclusão. Nós tivemos, inclusive, a doutora Marcela participou de uma reunião com a comunicação e TI do Ministério Público no início desse ano, em que nós estávamos preocupados exatamente em proceder a essas adaptações para tornar a nossa comunicação mais acessível. Mas a resolução também fala de acessibilidade da instituição. Precisamos de instituições acessíveis.
eu estou falando da questão do ingresso, do concurso, estou falando da questão dos terceirizados, estou falando no que diz respeito a tudo que envolve nossa política institucional, precisa ser permeada, e esse é um ponto importante, eu já estou me empolgando, mas eu não vou demorar, eu prometo, eu vou terminar. Nós estamos falando aqui de algo que precisa permear nossas instituições. E quando eu estou dizendo permear, professor Elias, doutor Elias, eu não estou falando de nós termos no nosso calendário anual, na nossa agenda anual, um evento falando sobre acessibilidade, porque isso é importante, mas eu estou falando muito mais do que isso. Eu estou falando que no dia a dia das nossas instituições, nós precisamos ter garantida acessibilidade. As pessoas que procuram o Ministério Público hoje têm garantido o seu atendimento, o atendimento é acessível, os espaços são acessíveis, as pessoas são acessíveis, a instituição ela é acessível, né? As demais instituições aqui, quando as pessoas nos procuram, será que as pessoas conseguem obter aquilo que elas estão querendo? Essa é uma pergunta fundamental. A pessoa com deficiência que hoje procura uma instituição, minha amiga Dalva, será que ela está conseguindo ver atendida aquela demanda dela? Porque isso também é acessibilidade. A acessibilidade precisa permear as instituições de uma maneira que tudo, os espaços, os serviços, o atendimento, do menor ao maior, nós precisamos ter. Inclusive, hoje eu fico muito satisfeito e gostaria de agradecer aqui, sou testemunha disso, do espaço da Defensoria Pública, de nós sempre termos nas nossas cerimônias garantida a acessibilidade. A nossa preocupação também no Ministério Público de que todas as cerimônias garantam acessibilidade. Então, precisamos também de instituições acessíveis e, por último, já encerrando a minha fala, precisamos de pessoas acessíveis. A doutora Marcela estava me falando ainda há pouco da experiência dela na Secretaria Municipal da Fazenda. E como o prédio fica lá na Rua do Egito, e é um prédio antigo, eles têm algumas dificuldades com relação a barreiras arquitetônicas, mas vejam a importância, fala aqui todos os profissionais de relações públicas, vejam a importância da acessibilidade atitudinal, da acessibilidade para além das rampas, da acessibilidade que não permeia o tijolo, a argamassa, o cimento, o carpete, mas da acessibilidade que permeia pessoas, permeia vidas, permeia afetos. Ela estava me dizendo que a acolhida dela foi tão boa, mas tão boa, mas tão boa na Secretaria Municipal da Fazenda, que até mesmo aquelas barreiras físicas foram minimizadas, porque é exatamente isso. Quando nós estamos falando de acessibilidade atitudinal, nós estamos falando de pessoas acessíveis. Porque eu tive na Pai da Raposa falando sobre educação especial, falando sobre inclusão, e uma das coisas que eu estava dizendo aos professores lá, e os professores da Secretaria, esse ano, da Secretaria Municipal de Educação, eu disse isso, eu disse, olha, precisamos de salas de recurso, precisamos de espaço, de salas de aula adequadas, salas de ensino regular adequadas, precisamos de tudo isso, mas precisamos de pessoas acessíveis. Porque não adianta nós termos salas, prédios, construções, se nós não temos pessoas. E veja o testemunho da doutora Marcela, que ela estava me dizendo ainda há pouco. Quer dizer, por causa da acessibilidade das pessoas, da acessibilidade atitudinal, por causa dessa mentalidade de inclusão que afeta, isso precisa nos afetar, precisa ser algo do nosso dia a dia. Precisamos nos sentir incomodados com isso. Precisamos realmente buscar, de todas as formas, dentro das nossas famílias, dentro das nossas escolas, em todos os espaços, buscar essa cultura de respeito e inclusão. Porque nós não estamos falando de outros, nós estamos falando de nós mesmos. Nós não estamos falando do diferente, nós estamos falando de alguém que caminha com a gente. Nós somos uma população que está envelhecendo, a pirâmide demográfica brasileira está mudando, muitas pessoas idosas estão sendo acometidas de limitações. São pessoas que hoje têm dificuldades, ainda há pouco, mas ele estava dizendo isso, né? Que a dificuldade para ouvir, a dificuldade para falar, a dificuldade para se locomover. E mais do que nunca, Dalva, eu entendo que nós precisamos seriamente falar sobre acessibilidade atitudinal. Como será o convívio da nossa sociedade brasileira daqui a 5, 10 anos? Isso depende de nós, depende das nossas atitudes hoje. De maneira, doutor Elias, professor Elias, que com essas palavras e entendendo que o tema é importante, precisamos dos profissionais
das relações públicas caminhando com a gente enquanto rede, não é, Dalva? Precisamos ter uma aproximação, porque precisamos que dentro das empresas onde eles trabalham, ou dentro das repartições públicas, no espaço que eles estão, se eles caminharem conosco e puderem levar essa mensagem, puderem levar essa cultura, puderem levar esse sentimento, esse afeto de amor, sobretudo de amor por todos, pelas pessoas, isso vai ser muito importante. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, o evento vai ter valido a pena. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecer a atenção e desculpa por ter me alongado um pouco. Muito obrigado.